E aí, pessoal, vamos lá então para a quinta parte aí. Agora vamos resolver o exercício 4 da apostila 2 que está na página 43, né? Exercício aí da FUVEST 2012, que na verdade a gente já resolveu, só que em outra situação era de um outro vestibular, tá naquela nossa primeira aula, aulas 11 e 12, né? Primeira aula de visão espacial, era o exercício 4, né? A gente já tinha resolvido então. E uma observação aí, esse é um exercício que já tinha aparecido antes na FUVEST. Não lembro se era FUVEST 2003, 2004, né? Ultimamente tem acontecido bastante isso. Eles repetirem exercícios, mudando um detalhe ou outro na formulação, no enunciado, né? Então por isso que é bacana você sempre tentar resolver os vestibulares anteriores, né? Mesmo aqueles mais antigões, assim, quem fala, pô, Yudi, não mudou, tal. Em relação aos primeiros vestibulares da FUVEST, sim, aqueles FUVEST 80, né? O Pimenta fala que o primeiro vestibular da FUVEST aí foi em 78, né? Ele conta essa história aí, mas enfim. Esses mais antigos eram diferentes, tinham um outro caráter aí, né? É, mas os vestibulares de 2000 para frente aí tem mais ou menos o jeitão aí dos vestibulares atuais. Só os muito antigões aí, né, da FUVEST, tinham uma ideia diferente. Mas vamos lá então, vamos resolver isso aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui o apontador para vocês. Em um tetraedro regular de lado a distância entre os pontos de duas arestas não adjacentes, opa, né, é igual a. Aqui seu comido, mas você está com o enunciado aí, né? Pode dar uma olhadinha aí. Bom, primeiro, né? Tem um termo aí que eu, Yudi, particularmente não gosto muito. Aí ele falou tetraedro regular de lado a. Né? A gente usa o termo lado para lado de polígono, né? Não de sólido geométrico. Sólido geométrico, os segmentos são as arestas do sólido, né? Então, acho que a FUVEST foi um pouquinho infeliz aí no termo, mas dá para entender, né? O lado A é a aresta, né? Que mede A. Então, olha só, tá aí a figura, né? Então, tetraedro regular, chamei os vértices A, B, C, D, né? E aí, chamei o ponto médio da aresta B de M. E o que seriam arestas não adjacentes? São arestas que não têm vértice em comum. Aresta não adjacente a B é a aresta CD, ó, né? E aí o ponto médio chamei de H. Então a gente quer a distância entre os pontos M e H. Na verdade, peguei exatamente a mesma figura que eu já tinha utilizado lá nas aulas 11 e 12, exercício 4. Dá uma olhadinha lá depois. Bom, vamos colocar os dados enunciados aqui, né? Então, encaixando os dados aí, ó. Então, como a aresta do tetraedro mede A, que é A sobre 2, aqui é A sobre 2 porque M é ponto médio, a aresta é A, né? H sendo ponto médio, A sobre 2 aqui, A sobre 2 aqui também. Chamei a medida do segmento CM de Hzinho, porque é a altura da face aqui da esquerda, né? Quando a gente pega um triângulo equilátero, porque o tetraedro é regular, e une um vértice ao ponto médio do lado oposto, a gente tem um ângulo reto, né? Forma-se um ângulo reto ali, né? E aí, mesma coisa aqui, ó, de D até M também é a altura do triângulo equilátero ABCD, ó, né? Ó, tá unindo o vértice ao ponto médio. Conclusão, esse triângulo destacado aí, né, é um triângulo isósceles e a gente quer o x, que é a altura, né? Porque quando a gente liga o vértice do triângulo isósceles ao ponto médio do lado oposto, a gente também traçou a altura. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o x? Qual vai ser a estratégia, né? Pensa aqui comigo, para calcular o x, notem que tem um triângulo retângulo ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês o ângulo reto. Olha o ângulo reto aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, né? Então, a gente aplica Pitágoras. Mas para aplicar esse Pitágoras, a gente primeiro precisa achar essa altura H, que a gente pode achar, ó, pensando nesse ângulo reto aqui, ó, tá vendo esse ângulo reto aqui? Aí a gente tem um Pitágoras aqui, ó, aqui no fundo, né? Aí com esse Pitágoras a gente consegue achar
o valor do H, aí tendo H a gente acha o X, obviamente tudo em função de A, né, porque ele não deu o valor de A, ou é o que eu vou fazer aqui, outra opção, né, é a gente lembrar da fórmula da altura de um triângulo equilátero, a gente ganha tempo, então olha só, como H é a altura do triângulo equilátero de lado A, H é lado raiz de 3 sobre 2, então A raiz de 3 sobre 2, né? A altura do triângulo equilátero. Se você souber de cor isso, pá, né? Ganha tempo, muito mais rápido. Mas se você não souber de cor, ó, Pitágoras ali também. Mas aí tem que ter mais visão espacial, né? Bom, aí tendo achado o valor de H em função de A, a gente aplica Pitágoras nesse triângulo aí que eu destaquei, né? Olha só, deixa eu ver se eu consigo pintar ele para vocês, ó. Esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó, usando o marca-texto aqui, ó. Esse aqui, ó, né? Beleza? Então, nesse triângulo aí, aplicando-se o teorema de Pitágoras, né, no triângulo CMH, a gente tem que, deixa eu voltar aqui pro apontador, x ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado é igual a h quadrado, né? X é um cateto, a sobre 2 é outro cateto e h é a hipotenusa. Substituindo o valor de h, x quadrado mais a sobre 2 ao quadrado é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que a gente calculou aqui no primeiro passo, né, o valor do h. E aí a gente tem que x quadrado já dei uma acelerada aqui, a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3a quadrado sobre 4. E a sobre 2 tudo ao quadrado é a quadrado sobre 4, que eu já subtraí de ambos os membros. 3a quadrado sobre 4 menos 1a quadrado sobre 4, 2a quadrado sobre 4. E aí, olha só, tem gente que pensa em simplificar. Já tá, né, no piloto automático, simplifica, né? Mas aqui, como o x está ao quadrado aqui, vamos ter que extrair, é melhor extrair a raiz em ambos os membros, ó. Então, extraindo-se a raiz em ambos os membros, deixa eu mostrar aqui, ó, vamos extrair a raiz quadrada aqui, extrair a raiz quadrada aqui, né? Aí essa raiz vai simplificar, vamos ver se eu consigo mudar a cor aqui. Opa, olha que legal. A gente simplifica essa raiz com esse quadrado, esse a sai da raiz, né? E esse 4 também sai da raiz, porque a raiz de 4 é 2. Então, o único carinha que vai sobrar dentro da raiz é o 2. Isso nos leva, então, a x igual a raiz de 2 sobre 2. Tá aí, ó, a alternativa D. Bacaninha, né? Questão aí bem interessante, né? Questão da FUVEST. Tinha que ter bastante visão espacial. Mas com isso a gente finaliza aí o estudo das pirâmides. Agora vocês já são capazes aí de fazer as tarefas dessas aulas. Quem ficou com um pouquinho de dúvida ainda, falou, puxa vida, eu não peguei direito tal coisa, ou né, uma outra situação, reveja os vídeos. E tem também um resumo teórico, não sei se vocês já deram uma olhadinha aí na apostila, ó, né? Tem um resumo teórico a partir da página 44 aí da sua apostila, beleza? Resumo teórico aí, tem resumo de pirâmide, de prismas, de visão espacial e assim por diante. Dá uma olhadinha lá se você ficou muito na dúvida ou para reforçar mesmo as ideias, beleza? Abração pessoal, boa semana para vocês aí.